Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast Tu Podes. Como você já sabe, o nosso podcast é sobre transformação. Começamos com o episódio 1, inaugurando sobre paternidade. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, como as pessoas podem se transformar pelo meio da fé. Quanto mais maduro eu, por exemplo, fico, mais eu entendo a presença de Deus na minha vida. Isso é algo bem presente aqui no nosso grupo de pessoas, né? Do Marcelo, do Jean. E estamos chamando um convidado super especial. É uma honra recebê-lo aqui, pastor Nathanael Nunes Paixão. Vou falar um pouco do Nathanael. Foi o currículo que ele me passou. Breve, modesto, mas uma vida bem rica, que o currículo não reflete. 58 anos, natural de Santos, era fabricante e shaper de pranchas de surf, que vem a calhar na igreja que ele está, que é a Bola de Neve, ali de Balneário Camboriú. Hoje é pastor, esposa Ana Luísa, filhos Natália, Rafaela e Samuel. A Natália, você me falou muito bem da atividade que ela tem na igreja, é uma coisa bem legal. E primeiro, pastor, obrigado por ter vindo. Eu falo em nome de todos que é uma alegria receber o senhor. Eu tenho bastante respeito pelo senhor, porque eu comecei a frequentar a Bola de Neve, como eu até comentei, com um certo preconceito com o nome da igreja, e transformou muito minha vida ali, da minha filha. Toda vez que eu vou lá, mesmo quarta-feira, às vezes eu estou com sono, eu chego lá, Deus fala comigo, as palavras são bem precisas. Então eu quero passar a palavra para o senhor, quero que o senhor fale um pouquinho da sua história, assim, para a gente começar aqui o nosso programa. Quero agradecer aí a galera da mesa, né? E agradecer o convite, porque para mim, quando o Júnior me chamou, eu falei, cara, e pronto, eu já falei, tô junto, cara, vamos lá, porque vamos falar de transformação. Eu sou uma pessoa transformada, né? Deus transformou a minha vida. Eu nasci em Santos, logo garotão, comecei a pegar onda, surfar, e aí mudei para Florianópolis na doideira. E quando eu cheguei em Florianópolis, na época, eu estou com 58 anos, eu tinha 18 para 19 anos. Florianópolis era a Amsterdã brasileira, né, cara? Aí eu me senti em casa, né? Aí me enterrei nas loucuras da vida. E aí comecei a fazer prancha de surf, acabei pegando um nome no mercado. Fui um shaper com muito nome no mercado, dentro do mercado do surf mundial. Fazia prancha para alguns atletas. Mas a minha vida ela nunca saía do lugar, porque eu tinha uma dificuldade, eu posso dizer assim. Eu era muito envolvido com as porcarias da vida, né? Eu usava muita cocaína, fumava muita maconha. Eu era maconheiro, na verdade, né? Eu era maconheiro de verdade mesmo. Fumava muita maconha e isso me atrasou muito a minha vida. Isso me colocou para trás. E também, por estar envolvido, acabei me envolvendo com tráfico, porque aí eu ia para Garopaba, era ácido, cocaína, e aí você acaba se envolvendo, e graças a Deus que Deus me livrou, que eu nunca tive um problema com justiça de ser preso numa bobeira dessa. Uhum. Então eu tive uma vida bem difícil. Um dia eu conheci um pessoal dos Atletas de Cristo, que eram os surfistas de Cristo, num campeonato mundial lá na Praia da Joaquina, e recebi um convite, cara. E os convites na praia eram assim, onde vai ter uma balada, onde vai rolar isso e tá. A galera tudo fervendo pra noite, né, cara? E, de repente, vai um cara lá, que é o Bita, que era um surfista profissional de Floripa, que ele é pastor hoje. Ele fala assim, hoje vai ter uma reunião dos surfistas de Cristo lá no LIC, no SIC, que é o teatro lá em Floripa. Sim. Aí eu, cara, aquilo lá mexeu comigo, eu tava tão mal, cara. Eu falei, eu vou lá, cara. Eu fui nessa reunião, cara, foi sobrenatural, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo que Deus queria mudar minha história, cara. Eu precisava ser transformado de uma forma ou de outra, precisava haver uma transformação na minha vida. E ali, cara, as coisas começaram a mudar, eu comecei a me esforçar, parei de usar as porcarias, comecei a andar na linha. E Deus começou a fazer coisas novas na minha vida. Eu tenho até um rap, que é o meu testemunho, que eu vou até cantar ele aqui pra galera. Falar assim, ó. Eu era viciado, só vivia drogado.
Usava entorpecente para ficar valente. Chegava no barzinho, tomava uma cachaça. Naquela mesma hora já estava na desgraça. Bem doido perturbado, fumava um baseado. Cheirava cocaína e ficava atordoado. Bem doido eu não sabia que eu já estava sendo usado, porque a esta altura o bicho tinha pegado. Eu encontrava os camaradas da mesma função, mais um tiro na farinha e corria pro bailão. Depois da cabeça feita pensava que era o bom e a galera me atiçava. Mete bronca, negão. O som corria solto no meio da multidão. Eu ouvi a voz de Deus, esta obra é maldição. Esta ordem vem das trevas, é caminho de ladrão. Escolar de Satanás pelo mau poder do cão. Fui saindo de fininha procurando solução. Encontrei uma igreja, ganhei orientação. Aceitei a Jesus Cristo, ele me deu salvação. Só Jesus é vida nova, é o Deus vivo do perdão. Então, aê! Faltou o beatbox. Só faltou o beatbox Mas ninguém conseguiu acompanhar, cara. Olha, eu não esperava isso. Então as coisas começaram a mudar, cara. E com isso, com essa transformação de vida, com essa mudança, que foi o que eu queria, que eu precisava, Deus me deu família, hoje sou um homem casado, tenho filhos, mas eu comecei a pensar em ajudar pessoas. Sim. Porque, cara, se Deus fez na minha vida, vai fazer na vida de pessoas que querem também. E aí eu comecei a fazer reunião de surfistas de Cristo, eu fazia reunião na praia, e isso chamou a atenção da Rede Globo. A Rede Globo fez uma matéria comigo, é um surfista pregando na praia. E eu ia lá na Praia Mole, que era a praia que eu pegava onda, aí ficava falando de Jesus pra galera, e a galera rodeava, ficava tipo um movimento na praia mesmo, que chamou muita atenção. A RBS, na época, fez uma matéria comigo, passaram na RBS aqui, foi um sucesso, cara. Que aí eles passaram no Rio Grande do Sul, foi um sucesso, aí eles passaram no Globo Esporte Nacional, a matéria, porque eu canto esse rap na matéria, tudo, então foi muito legal. Me desconcertei a repórter que estava com o pé atrás, assim, né, crente, tá? Quando eu cantei o rap, que ela começou a ver a história, ela entendeu o que estava acontecendo ali. Então foi muito legal, Deus mudou a minha história. Então eu comecei a ajudar pessoas. Com isso, acabei me tornando pastor, cara. Eu fabricava prancha, viajava para o exterior para shapear e assim por diante. E, cara, fazia prancha para um monte de atleta conhecido. Mas, cara, o meu chamado para pregar a palavra de Deus foi muito mais forte, cara. Então, o que Deus fez na minha vida, eu tinha que passar para os outros. E começamos a trabalhar, a pregar o evangelho. Vim aqui para a cidade há 20 anos que eu abri a igreja aqui, Bola de Neve. Que Bola de Neve não é nome de igreja, é nome de sorveteria, né? Entendeu? Até tinha uma mulher que uma vez estava passando na frente da nossa igreja, quando era no outro espaço. Ela estava indo no salão de beleza, ela chegou no salão, falou assim, verãozão, eu estou indignada. A mulher falou, a amiga falou, por quê? Eu passo todo dia esse sol, abri uma sorveteria ali na esquina ali, da Avenida do Estado, e eu passo lá, tá fechada. Ela falou, que sorveteria? Aquela sorveteria Bola de Neve ali. Ela falou, não é sorveteria, é uma igreja aquilo ali. É difícil então, entender, né? Então aí eu comecei a pregar o evangelho. A nossa igreja é uma igreja... Eu sou suspeita para falar, porque você falar da sua família, você falar da sua casa, você é suspeita, né? A nossa igreja é uma igreja com uma linguagem bem legal, nós pregamos a palavra de Deus como ela é, não mudamos aquilo que Deus ensina na Bíblia, mas com isso a gente foi trabalhando, montamos uma casa de recuperação, que estou há 5 anos com ela, nós temos ajudado muita gente, quem quer ajuda, nós só ajudamos quem quer ajuda, na verdade, né? Mas temos ajudado muita gente, nós temos 3 Casas das Anas, que nós ajudamos mulheres vítimas de violência, essas mulheres são recolhidas por nós e nós ajudamos essas mulheres. Temos 3 casas que estão lotadas e nós fazemos um trabalho de misericórdia e transformação na vida das pessoas. Eu tenho visto isso diariamente. E eu louvo a Deus por isso, porque eu acho que a minha passagem na Terra, ela tem um sentido, cara. E agora eu estou fazendo o que Deus me trouxe para fazer nessa Terra. Ajudando vidas, ajudando pessoas. Legal. O pastor, aproveitando, já que o senhor citou, né, os nomes das casas de recuperação, o senhor poderia falar o nome e a pessoa que está precisando de ajuda hoje, como que ela faz para encontrar esse contato e poder procurar ajuda? Assim, ó, a nossa casa é Comunidade Terapêutica Árvore da Vida. No Instagram é CT Árvore da Vida. CT de Comunidade Terapêutica. CT Árvore da Vida. Se entrar no Google, vai ter o nosso telefone lá. Ou então procure na Igreja Bola de Neve, que a gente vai poder ajudar dentro das nossas possibilidades, porque a casa sempre vive cheia,
mas a gente sempre consegue vaga aí, mas é muita gente precisando de ajuda. Hoje, se nós tivéssemos 2 casas, nós temos 35 internos lá. Se nós tivéssemos uma outra casa, nós teríamos mais 35 internos, porque muita gente está querendo ajuda, está precisando de ajuda, e a gente tem feito o máximo aí para ajudar o máximo de pessoas, né? Inclusive, se alguém quiser ajudar também, né? Pode entrar em contato. Justamente, nós vivemos de doações, né? Nós vivemos de doações. Hoje nós somos totalmente documentados. Nós temos uma ajuda da Prefeitura de Itajaí, temos uma ajuda do Governo do Estado, que não supre toda a nossa necessidade, mas nos ajuda. Porque, na verdade, a realidade é, nós fazemos aquilo que o governo deveria fazer. Só que o governo não sabe fazer. O governo não tem como ter uma casa de recuperação e cuidar de dependente químico. Ele vai colocar uma pessoa para trabalhar lá. Então, a casa de recuperação são pessoas que trabalham ali com amor, sabe? Cuidando daquelas vidas, abraçando. Porque não é fácil, não vai ter cara. um funcionário público do Não tem como. Porque assim, ó, você ajuda a pessoa hoje, daqui a pouco ela te trai, ela dá facada nas suas costas, entendeu? Então você tem que estar preparado para isso, porque são pessoas com desvio de caráter. Mas, graças a Deus, nós temos a nossa média aí de recuperação, que é uma média bem alta, se falando uma média nacional, que é mais ou menos de 10%, nós temos de 25% a 30%, cara. De recuperação. Porque nós temos 3 cultos por dia na casa. A galera, nós temos um trabalho muito legal. E até um dia eu queria convidar vocês para fazer uma visita lá para conhecer o lugar, cara. É demais, é um sítio maravilhoso ali em Itajaí, né? Então nós temos cuidado dessas vidas aí, tem sido bem legal. Eu tenho vontade. Eu e o Marcelo, a gente conversa bastante. Eu já um pouco menos sobre isso. Mas o Marcelo, de repente, ele aparece no Instagram pregando a palavra. Ele é meu personal trainer e, de repente, está pregando a palavra lá, falando. Eu falei, cara, de onde tu tirou isso? Eu falei, não, eu sempre tive isso dentro de mim. Que é algo que eu até queria perguntar para ele, como é que isso voltou na tua vida, Marcelo? Porque quando no início eu falei, a gente vai ficando mais maduro, tem filhos, tem família, aí a gente entende a efemeridade da vida, a gente entende que a gente só é carne, a gente tá aqui de passagem e tem que deixar um legado pros filhos. Justamente. Isso me fez voltar para a igreja e foi ali. Na verdade, fui batizado na luterana e a bola foi mais atraente ali para minha filha e para mim também. Legal. Mas eu, de repente, vi ele todo pastor. Eu tenho uma concepção de saúde, né, que é dividida em 5 pilares. Saúde física, através do movimento, nutricional através do que a gente come, né, emocional, espiritual e física, nutricional, emocional, espiritual e financeira. Se tu tem equilíbrio nesses 5 pilares, eu acho que tu tem uma boa concepção de saúde, né? Se um desses pilares está meio desalinhado, provavelmente ele vai mexer nos outros também e desalinha todos os outros e tu não tá saudável num contexto geral. É uma ideia que eu tenho de saúde. Então, assim, eu sempre levei a espiritualidade na minha vida como um pilar mesmo, né? De sustentação. Não tenho uma religião hoje formada na minha cabeça, assim, tipo, meus pais, eu já falei, eu acho que até no outro episódio, não sei se a gente conversou sobre isso ou se foi uma conversa pessoal. Meus pais vêm de uma linha diferente também, então tem uma miscigenação, assim, espiritual na minha própria família, né? Tipo, meu pai, a origem do meu pai, dos meus avós é bem católica, da minha mãe já é espírita, né? E, cara, a gente sempre foi meio que livre, assim, para buscar a sua espiritualidade, né? Meu irmão foi para o lado mais do yoga, né? Budismo, enfim. E eu gosto de conversar sobre tudo, assim, acredito muito na benevolência, assim, né? Que, para mim, qualquer religião, seja ela qual for, é correta se estiver pregando a paz, né? E a bondade. Mas eu sempre me aproximei mais e me senti mais à vontade no cristianismo, né? Sim. E, cara, assim, a Igreja Católica, pra mim, ela meio que ficou parada no tempo, assim, os cultos mesmo, que eu digo, né? Tipo, o cara vai, assim, era meio chato, meio repetitivo e tal, e me afastei muito. E, claro, né, a fase de adolescente, o início da fase adulta, tu vai priorizando outras coisas e vai levando a vida de uma forma mais acelerada e tu te afasta um pouco. E como sempre, tu se aproxima por 2 motivos, né? Ou tu tá fudido, ou tu tem uma concepção de deixar um legado, né? Daí que é a paternidade, por exemplo, né? Tu começa a pensar mais nas tuas ações e tal.
Então, me aproximei, depois me afastei de novo e agora eu tô bem próximo, né? Eu tô frequentando bastante a Luz da Vida ali e a Mevan, porque a minha mina, a minha mulher é bem devota, assim, né? E curte bastante. Então, me aproximei. E o lance de pregar a palavra, cara, pô, tô do lado do pastor que eu até fico envergonhado, né? Mas, assim, mas é bem isso mesmo que o Júnior falou, de uma forma bem simplista, assim, e através dela, como eu tô sempre lendo, a gente tem um momento de devoção ali, às vezes alguma palavra te toca, né, cara? Às vezes assim, me tocou e eu fico pensando nela, assim, daí... E para mim a parada que me aproximou muito do evangelho é justamente essa parte do culto, da pregação, né? De falar do momento de Cristo, dos tempos dele e trazer para os tempos atuais, assim. Eu me lembro até que eu fui uma vez na Bola de Neve, faz tempo já, e eu acho que foi talvez a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica aqui, e daí que eu falei, caramba, é bem mais legal, né? Do lance do culto da missa, né? Católica. Que foi essa parada que me cativou, assim. E daí, pô, a partir dali comecei a seguir um monte de gente. David Leonardo, agora o que eu mais estou gostando de seguir é o André Fernandes, né? Acho que é André Fernandes e tal. Sigo os caras, acho legal o jeito que eles pregam, cada um do seu jeito, enfim. Mas acho bem maneiro. E às vezes uma palavra me toca, velho. Daí quando me toca, por incentivo até da minha mulher, ela falou assim, cara, se te toca, bota pra fora, né, cara? É uma maneira de louvar a Deus e vai tocar mais pessoas também, né? A palavra toca. Talento, daí eu venho falando, cara, sabe? Tipo, venho falando no meu Instagram mesmo, pessoal, né? De certa forma, também tento ter a responsabilidade de não mudar o que está escrito na Bíblia, né? Mas dessa forma, de interpretar do meu jeito o que aconteceu e para os dias atuais, como poderia usar como exemplo. E se acontece isso e tal, né? Olha como Deus fez naquela situação, quem sabe a gente faz assim, assado. Então, é isso. Para mim é importante, de modo geral, como eu falei, dentro de outros pilares, a espiritualidade do cara, desde que seja fazer o bem para si mesmo e conseguir fazer para o próximo, né? Ele é livre para, né, para cultivar o que mais lhe traz paz e graça, mas eu acho que é um fator importante para a saúde também, né? Saúde emocional da gente, física, enfim, eu acho que está tudo interligado. Até porque quando fala na Bíblia, uma coisa que eu entendi bastante, vou passar para ti. Não, pode ir. Então. Quando falam no mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, primeiro tu tem que te amar, né? Senão você vai... Que tipo de amor que tu vai passar pro próximo? Esse é o segundo mandamento, né? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. É importante isso. Eu quero perguntar pro Jean como é que tá a fé dele, como é que teu relacionamento se tu tá bem, olha, você tem que fazer uma sessão, uma oração. Esse podcast deveria ter um nome assim, Pegando no Pé. Aqui tem só abençoado aqui, não vem que eu tô afastado, tô mundano, desviado de Deus. Por incrível que pareça, hoje minha mãe nem sabia qual era o tema do podcast e completou 9 anos que meu filho foi batizado. Só um pouquinho. A história dele sempre é mais profunda que a nossa. Eu já vou chorar. Sempre A primeira já foi falar de paternidade. Eu não tive pai. Começou a já começou assim, meu pai é ausente. Agora eu já tô me sentindo que eu vou chorar aqui. Não, cara. E aí ela mandou, né, do meu filho sendo batizado. Falou, hoje completou 9 anos. Eu falei, nossa. E hoje a gente vai falar sobre transformação, espiritualidade, vamos falar sobre fé. E aí mostrou o vídeo, ele sendo batizado. Mas eu me lembro, eu sou católico, sempre fui criado dentro da igreja, a minha mãe sempre frequentou a igreja. Hoje meu filho está fazendo catecismo e super legal, e a gente tem aquele compromisso. Sábado já tem o horário dele ali, então a gente às vezes deixa de fazer uma viagem, deixa de fazer uma festa, porque o primeiro compromisso é a igreja, né? Principalmente para a criança que está crescendo, é muito importante o crescimento dentro da igreja. Justamente. Mas eu lembrei de uma história na época, aconteceu com a gente, eu e minha esposa, a gente estava com bastante dificuldade. Eu já contei a minha história aqui na nossa formação, eu sou ortopedista, e na época foi a fase mais difícil na medicina, quando a gente já não tinha mais dinheiro, já não tinha o que fazer. E aí eu precisava transferir de faculdade para conseguir pagar. Eu e ela, a gente estava na mesma classe, então a dificuldade financeira, tanto da minha família como a família dela.
e a gente precisava transferir. E aí a gente foi para Teresina, no Piauí, fazer uma prova. E eu me lembro que eu fiz essa prova, e a prova foi muito difícil. E na igreja eu fiz uma promessa para Deus. Eu olhei, ajoelhei e falei: Senhor, se eu conseguir essa transferência, quando eu pegar o meu diploma, o meu e da minha esposa, a primeira coisa que eu vou fazer é sair com o diploma e vir na igreja te agradecer. E eu fiz a prova, eu e ela, passamos na prova. Foi uma dificuldade imensa, mas terminamos a faculdade. E eu lembro como se fosse hoje. Na época, eles... Até hoje é uma declaração de formado. Então, eu peguei aquela declaração, teve toda a cerimônia dentro da faculdade e já tinha uma festa marcada. Num restaurante que todo mundo já saía e ia para essa festa. E poucos que tinham carro, eu tinha carro. Na época, os colegas, não, eu vou junto, os amigos, eu quero ir junto. Falei, pessoal, um minuto, eu preciso passar em um lugar, então eu não consigo dar carona para vocês. E justamente eu fui na igreja, a igreja estava aberta, naquela que eu participava da missa todos os domingos. Eu entrei na igreja, ajoelhei e naquela mesma cruz eu agradeci a Deus e conversei com Deus e Ele me atendeu na hora que eu mais precisava, porque foi numa dificuldade financeira e eu consegui essa graça, né? E aí depois a gente chegou na festa e todo mundo brincando. Foram namorar para comemorar. Eu falei, não, gente, eu tive uma promessa e eu fiz e a gente cumpriu. Então, é igual o Marcelo falou, que na hora da dificuldade e na hora do desespero a gente procura Deus, né? Mas a gente tem que procurar Deus sempre. Então, converso bastante com Deus, sou muito devoto. Hoje eu realmente estou um pouco afastado. A esposa às vezes cutuca. Não só da igreja, né? Da academia também. Da academia também. Mas, pessoal, eu estava no Rio de Janeiro, eu estava dando aula lá, cheguei... Por isso não quer sentar aqui. Hoje cedo... O líder espiritual não quer encarar Mas hoje cedo, pastor, eu fui, 6 da manhã, sono, frio... E chuva, não encontrei nenhum dos dois, tá? Eu fui pra conversar. Justo o dia do descanso dele, você foi. Hoje era o dia da paternidade, né? Tá lá tá desligado. Mas você tava falando, fazer um adendo aqui, você tava falando de que a gente tem que buscar a Deus, né? Procurar a Deus. Tem uma história que muitos conhecem, você já deve ter ouvido falar, do cara que foi cortar o cabelo no barbeiro, né? Aí ele chegou pro barbeiro e foi falar de Deus pro barbeiro. O barbeiro falou, não acredito em Deus, cara, nem fala que eu não acredito. Deus não existe. Aí o cara ficou quieto, né? Aí ele saiu. Ele viu um cara cabeludo, barbudo na rua. Aí ele voltou no barbeiro e falou assim, barbeiro não existe. Porque o barbeiro tinha questionado por que pessoas sofrem, por que crianças morrem? Porque as pessoas falam, né? Por que crianças morrem, as pessoas sofrem? Cadê Deus? Porque então Deus não existe. Aí ele foi até o barbeiro e falou, barbeiro não existe. Ele falou, lógico que existe, eu sou barbeiro. Ele falou, se barbeiro existisse, aquele cara lá não estava barbudo e cabeludo. Ele falou, só ele vinha até mim. Ele falou, é exatamente isso. Só ia até Essa é boa. Te perguntaram para aquele Neil deGrasse Tyson, que é um cientista americano, e ele apresenta o programa Cosmos no NetGeo. Ele é fantástico, assim, ele mastiga bem a ciência a astrofísica. E aí ele perguntou, você acredita em Deus? Ele falou assim, eu estou inclinado a acreditar em Deus, mas eu tenho algumas indagações. Se Deus existe, ou ele não é tão benevolente quando há, por exemplo, um desabamento de uma igreja com fiéis lá dentro, ou adorando, aí ele citou um evento. Ou ele não é tão poderoso, pois ele não foi capaz de evitar essa tragédia. Então ele trouxe essa indagação para quem está perguntando. Mas ele deixou assim, eu estou inclinado a acreditar em Deus. E tem outro pensador contemporâneo que é fantástico, Jordan Peterson, que ele mostra, tem uma... Quando a gente dá aula, assim, cientificamente falando, a gente tem O Júnior é o nosso acadêmico da mesa aqui, né? Ele sempre vai trazer situações científicas para complementar. Vai falar, fazer esse comentário aí. Mas quando a gente vai dar uma aula, a gente tem que pegar, eu vou defender meu ponto de vista, tem que pegar diferentes artigos científicos
e cross-reference, né? Cross é referenciar de maneira cruzada as informações para que ela seja realmente o mais perto da verdade possível a partir de estudos científicos ou revisões sistemáticas daquilo. Então, você fala um assunto, mas tem tantos autores que a informação é cruzada. E aí eles fizeram um estudo sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro que tem mais referências cruzadas no mundo. É um absurdo, são mais de 15 mil referências. O que fala em Gênesis é confirmado lá. E eles fazem um gráfico, parece um arco-íris assim. E ele fala assim, se isso foi escrito por um ser humano, ele é um gênio. Justamente. Se ele foi escrito por 2, já é difícil. Mas a Bíblia foi escrita num tempo de 1.500 anos, do início ao fim, por diversas pessoas. Então tem um gênio condutor, um maestro condutor. A única explicação possível, cientificamente falando, é que esse tanto de referências cruzadas, que é impossível qualquer ser humano fazer, na Bíblia é realmente uma ação divina, sobrenatural. A Bíblia é um manual de Deus. Eu falo, o que eu falo sempre na igreja? As pessoas muitas vezes falam da religião. Religião não ajuda ninguém, cara. A religião, em nome da religião, os caras colocam 10 quilos de bomba no corpo, explode um shopping para defender o nome de uma religião. Então, a religião, ela mata. Nós temos que crer em Deus e falar de Deus. Não é a minha religião, é Deus. Nós temos uma denominação, uma igreja que a gente ouve falar de Deus, que a gente canta louvores a Deus. Mas a religião não resolve a vida de ninguém. Quem resolveu a minha vida não foi a religião. Quem resolveu a minha vida foi Deus, cara. Então, quando as pessoas começam a entender que é Deus, aí acaba essa briga de que a minha religião é melhor do que aquela não é boa, a minha é melhor. Não. Eu acredito em Deus, cara. Deus é o princípio de todas as coisas. Deus, ele é o Criador, ele criou tudo. Então, quando você tem esse princípio no coração, você começa a enxergar a vida de forma diferente. Você começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Você começa a amar as pessoas. Você começa a fazer o que Jesus mandou falar, amar os inimigos. Porque amar quem te ama é fácil. O verdadeiro amor é você amar os seus inimigos, quem te faz o mal. Então, a Bíblia ela é muito rica em informações. Então, tudo que você precisa está ali, cara. É o manual do fabricante. Então, tudo que você precisa para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua saúde, cara, está ali. Eu já vi vários milagres. Quem fez foi Deus, nós oramos, mas quem faz é Deus. A honra, a glória, o louvor é todo dando para Ele. Mas de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, o médico falou, pela medicina não tem mais jeito. Oramos e Deus fez o milagre, cara. Tem um exemplo de uma médica, que ela tem consultório ali no Riviera. Ela deu testemunho, eu estava lá. A doutora Mari. Doutora Mari, a filha dela nasceu com uma doença que tem um nome esquisito, essa doença rara, que é um nome muito esquisito, né? E aí ela foi no hospital, em Itajaí, a filha ficou muito ruim, uma criancinha, a coisa mais linda do mundo, a Beatriz. Aí os médicos falaram assim, essa doença só tem 2 no Brasil, 2 pessoas, a sua filha é uma. E aí o pai dela, que era diretor do Marieta, o pai do Zé, que é médico também, que é diretor do Marieta, falou assim pro filho, se prepara porque tua filha vai morrer. Aí não tinha como ficar em Itajaí, tinha que levar para Curitiba. Aí eu fui levando ele de carro, que ele tava desestabilizado, o cara. Né? Tá louco. Aí no carro eu falei, Zé, essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus, cara. Você crê nisso? Ele falou, creio, cara. Mas ele tava mal, cara. Eu levei ele, a criança ficou lá no médico, ficou internada lá nem 10 dias. A médica falou assim, se ela ficar aqui, ela pegar alguma infecção aqui, ela morre. Que ela não tem proteção nenhuma. Leva para casa. Só que ela não vai conseguir andar. Ela vai andar um pouquinho, vai dormir. Ela sempre vai estar muito cansada, que a doença era para a morte mesmo. Mas só que nós tínhamos profetizado que orado e falado que aquela doença não era para a morte, mas é para a glória de Deus. O que aconteceu? Eles voltaram. Primeiro culto dela na igreja. Ela falou para a mãe dela, mãe, eu quero dançar. A mãe falou, filha, mas... Ela não podia nem andar direito. Eu quero dançar. Ela vai, cara, ela dança o louvor inteiro. Ali na frente. A mãe ficou espantada, acabou o louvor, levou para o departamento infantil. Brincou o departamento, ela filmando.
Ela mandou para a médica falando, não é possível. Não poderia ter feito isso. Levaram de volta, lá em Curitiba. A médica fez os exames. Falou assim, tem alguma coisa errada, cara. Ela não tem mais a doença. Eu não sei o que aconteceu, mas desapareceu. Deus curou a menina, cara. Tá lá na igreja lá. Então são coisas assim, que são coisas sobrenaturais. Não dá para explicar. Se tentar explicar, você não consegue. Que não se explica a Deus, né? Eu trabalho no trauma, né? Então eu vejo coisas todos os dias ali do trabalho, né? Ferimento de arma de fogo que passa a 1 milímetro de uma artéria, uma lesão grave que a gente opera e tem quase certeza que o paciente vai perder aquele membro, ele recupera. E eu na faculdade eu sempre aprendi, tinha um professor muito bom que ele sempre pregou, além do nosso tratamento na medicina, a fé. Então ele falava que se o paciente tiver fé num graveto, de madeira que seja, a gente tem que potencializar aquela fé daquele paciente, nunca duvidar, nunca tirar aquilo dele, porque naquele momento de sofrimento é a única coisa que ele tem, é o único amuleto que ele tem, é algo para ele se apegar. E a gente vê muitas transformações. Inclusive tem uma paciente minha, que é uma paciente de Blumenau, eu atendi ela em Blumenau na época, e essa paciente chegou, ela pesava 112 quilos, então ela veio e me falou, doutor, eu estou muito mal, como eu trabalho com dor crônica, eu estou na fila de cirurgia do quadril, eu vou me operar, mas estou com depressão, a dor me levou à depressão, eu fiz uma tomografia, um exame de imagem do crânio, e eu tô com suspeita de um tumor na cabeça. Mas só que quando eu fiz essa imagem, os cortes me revelaram isso. Inclusive eu vou mostrar a imagem. Foi essa imagem que eu mostrei para vocês antes, que é a imagem no centro do cérebro dela, tem a imagem de Jesus. Impressionante. Né? Ela me trouxe e eu hoje inclusive eu entrei em contato com ela, eu pedi de novo as fotos. Mas essa paciente, mesmo que essa imagem representou para ela, ela já estava depressiva e eu me senti naquele momento que eu conseguiria ajudar ela e senti compaixão por ela. Eu falei, olha, aqui eu não consigo te tratar, eu preciso te levar para Balneário Camboriú e lá a gente vai fazer um segmento. E eu comecei a tratar essa paciente semanalmente, já se faz um ano, essa paciente voltou comigo. Ela tá hoje com 78 quilos. Caramba, cara. Super bem. Eu preciso desse milagre aí. Não, mas assim, hoje... Esse é o milagre que eu preciso. Inclusive, a gente estava até conversando na clínica sobre ela. A transformação surgiu dela. Né? Sim, A gente só ajudou ela a encontrar o caminho. Então, ela que se transformou. Então, hoje, ela curou a depressão, vive sem dor. Amém. E, inclusive, quando ela fez o retorno comigo, ela... até brincou, o esposo dela todo feliz, ela falou, doutor, eu vou pegar a estrada agora, eu não vou embora não, eu vou passar no meio do caminho ainda, eu vou namorar para depois chegar em casa. Mas é isso, a gente que trabalha com dor crônica, eu me deparo com os pacientes que têm essa doença, que é um problema de saúde pública hoje, transformar todo o âmbito dele, tanto físico, emocional, como espiritual. Então o paciente ele já não quer sair mais de casa por conta da dor, ele já não dorme direito, ele não gosta de frequentar os lugares. E além do tratamento da dor, a gente tem que trazer de novo esse paciente para a parte espiritual, que é muito importante. Tem a dor crônica na alma, né? Quer dizer, remédio nenhum trata. Exatamente. Olha, eu acho que o maior sinal de fé é o cara realmente que acredita mais no impossível é o ateu. Porque o cara, para acreditar que nada do que está orquestrado no mundo, uma criança nascer com os órgãos desse tamanhozinho, ela vai crescer nos órgãos tecidos por Deus, no meu caso, eu acredito. E tudo é perfeito no ser humano. Tudo é perfeito na natureza. Se você vê uma colmeia de abelhas, se tu parar para observar... Então Einstein dizia, ou você tem duas formas de encarar a vida, ou nada é um milagre, ou tudo é um milagre. Aí quem tem filho, aí tudo é um milagre.
Eu tenho uns amigos aí, ateus, que é impressionante a capacidade deles. Não, mas na hora que ele negarem. passar pro sufoco, ele vai falar, ai meu Deus. Certeza. Não, é assim, Certeza. nada contra a pessoa que não acredita em Deus. Direito, mas eu tenho uma frase que eu falo, você não acredita em Deus? Estuda anatomia. Estuda a anatomia do corpo humano. Foi o que você acabou de falar agora. Tem, Perfeita a anatomia do corpo humano. Deus fez. tem uma história que fala, tem uma história real, os cientistas, eles iam para a Lua, eles tinham que medir o tempo. E tinha que dar perfeito, mas que havia uma falha, de um atraso de 1 hora. Ou melhor, de um dia. Aí, cara, o que está acontecendo? Aí tinha um cientista que tinha ido na escola dominical. Ele falou assim, o atraso é isso, foi lá na Bíblia, quando Deus atrasou um dia lá para o povo guerrear, Deus parou o relógio. Tava aí o erro, cara, eles acharam o erro Na Bíblia. na Bíblia. Não, você ser ateu é realmente você loucura. negar coisas óbvias, assim. Eu sempre penso nisso, nesse dualismo de ateísmo e, tipo, é Mas impressionante. é assim, né, o Júnior, a gente tem que respeitar o indivíduo de cada um, né? Eu sei que, cara, é duro para você ver uma pessoa falar assim, Deus não existe, eu não acredito em Deus. Cara, eu vou indo, sabe? Você olha assim e fala, pô, mas como que uma pessoa tão inteligente, muitas vezes, pensa assim? Mas é um direito da pessoa. Eu sou muito... Eu sou um pastor, estou há 20 anos, eu respeito muito, sabe, o ir e vir das pessoas. Não, isso não quer dizer que eu concorde com aquilo que ela está fazendo. Mas eu respeito, cara, porque acho que o respeito é importante. Lógico que eu dou respeito, mas também quero respeito, né? Ah, sim. Lógico, né? Mas assim, eu acho que eu respeito o quadrado de uma pessoa. Só para você ver, assim, uma história bem legal. Tem uma igrejinha ali em Itajaí, na praça, que é até tombada, eu acho. Ali perto do ferry boat, uma igrejinha pequenininha, bem na praça, assim. Aí o pessoal da medicina, uma menina da igreja estudava, eles iam fazer uma formatura dentro dessa igrejinha e elas tinham que chamar alguém para falar lá, um pastor, um padre, alguém. E ela falou, vou chamar meu pastor da bola de neve. Me chamaram. Você pode ir lá? Eu falei, vou. Eu cheguei lá na igreja, tinha mais ou menos uns 50 formando para mais um pouco. E aí o padre chegou em mim e falou assim, se você falar alguma coisa aqui e demorar muito para falar, eu tomo o microfone da tua mão. Falou para mim, cara, não falou nem me cumprimentou, falou isso. Por quê? Porque o pastor que tinha ido antes, ele começou a falar mal dos santos que estavam na parede. Desrespeitou. Aí eu falei, tá tudo bem, cara. Entendi, eu já tinha até meu... Aí eu falei sobre o bom samaritano que passou o sacerdote, passou de longe, passou o levita, passou de longe. Aí veio o bom samaritano, viu o cara caído no chão, que tinha sido assaltado, quase morto, colocou no seu cavalo, levou, colocou na hospedaria, mandou cuidar dele e pagou. Aí eu trouxe essa palavra falando que vocês vão ter bons consultórios, vocês vão ser médicos famosos, mas vocês vão ter que ser bons samaritanos de vez em quando. Pegar alguém à beira do caminho que não tem nada. Mas eu demorei 8 minutos para falar tudo que eu tinha que falar. E aí, cara, assim, falei, e aí acabou, aí o padre veio falar comigo, me apertou a mão, falou, eu queria te agradecer pela sua ética. Então, tipo assim, cara, como é que eu vou desrespeitar a casa, entendeu? Nem fora eu falo mal, imagina dentro. Então, eu acho assim, é importante a gente respeitar o ir e vir das pessoas, mas assim, tipo, que as pessoas respeitem. Tipo, nós temos uma igreja. O nosso espaço lá, que você congrega lá, tem que ser respeitado. Não pode ir lá um casal de namorados lá e começar a se agarrar dentro da igreja. Começa a se beijar dentro da igreja. Ninguém faz isso. Entendeu? Então a gente entende que é importante o respeito. Você respeita o ir e vir de cada pessoa, entendeu? Mas também é importante que haja respeito dentro de um ambiente, né, que tem famílias, tem crianças e assim por diante. E também, muitas vezes, eu vou deparar com pessoas que não têm a mesma fé que eu tenho. A fé que eu digo assim, não é uma pessoa evangélica. De repente, ela é da Umbanda.
Cara, é uma pessoa, ela tem o direito de ser do mundo. É uma coisa que o cristianismo ensina é que você não é melhor que ninguém. Não, sim. Né, até, Jesus ensinou isso, né? E isso é muito importante para a vida. Né? Jesus ele se humilhou até a morte de cruz, cara. Entendeu? Jesus, ó, só um exemplo. Jesus ele era tão simples. Escuta isso. Quando Judas vendeu Jesus por 20 moedas de prata lá, acho que foi 20 moedas de prata, Judas vendeu Jesus. Aí quando foram prender Jesus para crucificar, não está na Bíblia, mas com certeza perguntaram assim, como que a gente faz para prender ele? Porque pela resposta eu entendo que perguntaram isso. Ele está com uma coroa na cabeça de rei, tem um manto dourado, alguma coisa. Para saber quem é. Aí Judas falou, cara, para vocês saberem quem é ele, eu vou ter que beijar, porque ele é igual a todo mundo. Para prenderem Jesus, Judas teve que ir lá dar um beijo em Jesus. Entendeu? Quando Judas beijou Jesus, que foi o beijo da traição, né? Aí os soldados foram lá e prendeu Jesus, porque Jesus era igual a todo mundo, cara. E eu tô falando de Jesus. E muitas vezes uma pessoa, porque ela cresce um pouquinho, porque ela conquista alguma coisinha, ela já acha que é o bambambam, já pisa em cima das pessoas, acha que é melhor do que esse, melhor do que aquele. Pega a síndrome do pequeno poder. Né? A gente vê muito isso, infelizmente, né? Gerentes, o cara virou gerente, aí começa... assim, tem um ditado que fala assim, você quer conhecer a pessoa, dá poder para ela. Então tem pessoa que não tá preparada para... Eu hoje, como eu falei, nós temos uma igreja muito boa, muito legal, uma igreja com público grande. Cara, mas eu me sinto menor de, sabe, porque não tem a ver com Deus, cara. O dia que eu achar que aquilo é por causa de mim, eu já caí. Uma coisa que eu gostei muito quando eu vi o senhor lá pregando é que o senhor falava, eu quero falar de Jesus, não quero falar não quero falar de Satanás, não quero falar justamente, ser sensacionalista, porque algo que me incomoda muito na igreja evangélica é a Universal. E igrejas do tipo da Universal, comercialistas, né? Eu sei que o dízimo é importante, eu sei que a oferta é importante, eu dou oferta, mas pelo princípio básico da oferta, eu tô lá, tô recebendo um bem, minha filha está sendo educada, justamente, eu tenho que pagar, entre aspas, tenho que pagar ingresso aqui. Você faz parte do contexto, né? Claro. E, enfim, até esqueci o que eu estava falando agora. Não, você falou da Universal, mas assim, existe algumas igrejas que são mais radicais. Você pode ver que eu não prego sobre dízimo na igreja, eu deixo as pessoas na liberdade. É um momento, 1 minuto eu falo de dízimo só, que as pessoas falam, deixa o Espírito Santo falar com você. As pessoas fazem de livre, espontânea vontade. Porque eu saí da igreja com 20 anos, eu sempre fui de família, minha família inteira, minha mãe... Eu peguei um pouco de trauma da minha mãe, porque ela queria... Eu queria assistir o Ayrton Senna domingo com meu pai, e minha mãe me levava para a escola dominical 8 horas da manhã no domingo. E se para uma criança, eu queria ver o Senna com meu pai. Mas tu sabe que fez efeito, que hoje você está na igreja. Sim, mas depois eu comecei ainda... Foi benéfico, de um lado, de uma forma, de certa forma. Depois eu vou até falar disso, como é que eu voltei. Mas eu assisti a escola dominical. Eu peguei esse trauma. E depois, porque em 2002, eu fui na igreja, não vou citar nomes, mas era lá em Goiás. Eu e um amigo meu melhor amigo, a gente lá com as namoradas, que era daquela igreja, era um excelente motivo para estar lá, inclusive. Na hora de dar a oferta, a banda toca a música do Garotinho, que era candidato à presidência em 2002. Aí eu olhei assim, Daniel, não. Aí sumi da igreja. Posso falar uma coisa para vocês? E hoje eu vejo de outra forma. Posso falar uma coisa para vocês? Eu estou há 20 anos aí com a igreja, né? Eu nunca envolvi política no púlpito, porque eu sempre entendi que o púlpito da igreja é para falar de Deus, é para falar de Jesus, cara. Eu não sou contra a política, tá? Acho que tem que ter pessoas boas lá dentro, mas eu entendo assim, ó. Você está na sua casa, na época da campanha, aí daqui a pouco... interrompemos a nossa programação para o momento político. O que isso faz? Tu sai, desliga a televisão. Aí você está na igreja, adorando a Deus, cara, na unção, aquela coisa gostosa. Daqui a pouco interrompemos a nossa programação para o momento político. Acaba com o culto, cara. Esse é o meu entendimento. Não sou contra quem fala. Quem quiser falar, fala. Acho que mas eu não acho benéfico, eu não acho saudável. Por isso que eu não envolvo política dentro da igreja. O político que quer que eu abençoe ele vai lá na minha sala durante o dia, eu oro por ele, cara. Abençoo a vida dele. Mas no momento do culto ali, no púlpito, eu não faço, cara.
Eu não já me chamaram de falando que eu tenho que me envolver, que eu tenho que fazer, que eu tenho que apoiar. E eu falei, cara, eu não tenho que fazer isso. Porque eu acho que eu fui chamado para pregar a palavra. E aquele momento ali é para nós falar. Cara, ali você deixa tudo, cara. Quando você vai na igreja, você tem um monte de compromisso, dificuldade, luta aqui, luta ali. Quando você chega na igreja, você descarrega tudo. Você fala, cara, agora eu vou adorar a Deus. É o meu momento. Então, acho que a gente tem que ouvir falar de Deus. Então, a política não é saudável, machuca pessoas como você. Você falou que, cara, como é que pode, cara? Vou escutar falar de política dentro da igreja. Eu não vim aqui para isso. Anos. E tu também ficou um pouco longe, depois voltou, né? Mas por várias questões, né? Não só políticas. Cara, para complementar, deixa eu só me explicar pra galera, porque não é um podcast que vai só em áudio, né? É um videocast, né? Uhum. Então eu tô mexendo no celular aqui faz uns 5 minutos. E tive insucesso, porque uma vez eu vi um Reels e eu queria buscar esse Reels pra trazer essa informação e daí desisti, velho. Porque tava no meio das conversas entre eu e minha mulher e não tem chance de achar um Reels, né? Porque são uns 50 Reels diários, mais ou menos, eu acho que um manda pro outro e tal. Falava do poder da oração, cara, que era um neurologista. Não sei se vocês já viram isso. Eu já ouvi. Viralizou no córtex cerebral do cara, assim, a diferença que dava, né? Eu não vi isso. Maneiríssimo, velho. A oração tem um poder violento, cara. A oração tem um poder violento. E daí eu queria achar. Falando sobre as paradas ali só buscando ganchos do que tudo que a gente já conversou, eu acho que o pastor falou antes ali, eu concordo plenamente, do lance da diferença da religião e falar de Deus, né? Então, porque a Bíblia é uma só, e existem várias interpretações da Bíblia, né? Justamente. E isso formam várias religiões, né? E, cara, tu acaba indo onde tu tem mais afinidade, essa que é a questão, onde tu te toca mais, né? Então, tipo, talvez tu não vai na Universal, não serve pra você, mas serve pra outra pessoa, porque ela tem a mesma maneira de pensar como foi interpretado e é falado daquela forma. E desde que, eu vou falar da minha régua, né? Que foi o que eu falei antes, e eu até generalizei para a espiritualidade de modo geral, né? Não só do cristianismo. Mas desde que faça bem para você e, consequentemente, para outras pessoas também, tá tudo bem, velho. O problema é quando tu tá num lugar que, de certa forma, tu enxerga uma maldade no lugar, né? E o lance da política e da religião, cara, política e religião, né? Sempre andaram lado a lado, né? Se a gente for buscar Grécia Antiga, Roma Antiga, cruzadas, sempre um governante esteve do lado de um sacerdote para tomar decisões e tal, sempre andou lado a lado, né? Hoje em dia é mais complexo falar, porque cara, se for parar para pensar, graças a Deus, né, as igrejas estão lotadas hoje, né? Impressionante. Voltou assim, muito calor humano, muito procura por Deus e tal. E hoje tu te posicionar em um lugar polarizado, e eu vou falar de nós agora, né? O Brasil esteve muito polarizado nessa última eleição, nessas últimas eleições. Pô, tu pode afastar as pessoas, né, cara? E não é o objetivo. O objetivo é trazer as pessoas, né? Então, cara, eu não sei qual... Eu fui Bolsonaro mesmo, eu votei nele e falo abertamente. Mas só que eu não fiz campanha Bolsonaro dentro da igreja. É isso aí, né? Cara, porque se tinha alguém que fosse do lado o direito dela, do lado do PT, mas ela tá na igreja lá, ela ia se ofender, entendeu? Então, tipo assim, eu acho... Ela tá buscando, né? acho que... ela Exatamente. Não é isso que a mulher que vota no PT tá buscando na igreja. Justamente, não é a campanha do Bolsonaro. Justamente. Então, acho que assim... Se fosse a minha igreja, ia ter é uma questão de respeito. Esse é meu princípio, né? Eu sei que essa é a questão de cada interpretação de cada um. Eu respeito totalmente o pastor que pega um político, coloca lá e ora por ele. E pode até fazer, esse aqui é meu candidato, sei lá. Hoje não pode mais falar isso, né? Mas de uma certa forma ou de outra acaba demonstrando. Acho que cada um tem o direito de fazer, né? Assim, o que ele acha melhor. E o cara cria cultura na igreja também. Hoje, se eu colocar um político no púlpito, eu perco um monte de gente na igreja, porque eu criei a cultura de não colocar. E eu vejo quão incrível a busca pela fé das pessoas hoje, porque se você for misturar a igreja e a religião, eu tenho minha opinião muito forte sobre o comunismo, sobre a esquerda no mundo todo, não só no Brasil. Bem eu vou mal passar existe, um pouco né? do pano na esquerda, porque eu sou bem mais de esquerda que de direita, tá? E de nenhuma forma eu tento fazer mal pra ninguém, né? Tenho, claro, os meus defeitos, né? Os meus pecados, enfim, mas não acredito que não
tento amaldiçoar a vida de ninguém. Enfim, passando um pouco de pano no que o Júnior falou, acho que é uma questão pessoal cara, é difícil a gente falar sobre política aqui na mesa sem a gente ter muito conhecimento político, né? De causa, não dá pra assim. discutir isso, cara. E no Brasil, velho, na verdade é o seguinte, eu acho que os lados eles são muito disfarçados. Por exemplo, a esquerda não é uma... Tem a extrema esquerda, mas a esquerda que governa, por exemplo, a esquerda de Lula e tal, nem é uma extrema esquerda, né? É um centro-esquerda. Porque se for olhar as coligações, os políticos eles vão pulando de partido em partido. E no Brasil, quantos partidos a gente tem, você sabe? Na verdade, os políticos Vários vão se vendendo, partidos, né? eles vão se vendendo, São vão poucos, vão trocando as coligações e vão dizendo que são de direita, são de esquerda, mas na real eles são opositores um do outro, só, né? Porque eles querem chegar ao poder. Mas eu acho que não é o caso também a gente entrar na política. Não, tem que botar mais 2 horas. Justamente. Eu queria falar muito de experiências, assim, transformadoras, assim. Eu tenho, mas eu não quero falar porque eu já falei demais. Devo falar depois, mas... experiências transformadoras. Porque um tópico que eu botei ali no... Então eu vou falar e depois vocês falam. Botei um tópico ali temas pra gente discutir, mas tipo... Até pra quem tá nos assistindo, o bem e o mal existe. Tem um filme de terror, e às vezes eu assisto, e eu sei que é ruim, mas às vezes eu assisto porque eu tenho uma certa curiosidade, mas assisto assim, né? E tem um que mexeu comigo. O primeiro que mexeu comigo de maneira negativa foi o Exorcista, que eu assisti em 2000, 25 anos de aniversário, eles reestrearam no cinema. E fui ver com meus amigos. Eu fiquei sem dormir dias. Tá na mente, né? Eu só consegui parar de dormir quando eu fui ver vídeos na internet deles, o making off do filme. Eu vi que o móvel estava sendo arrastado por uma fio de nylon. Comecei a ver mais... Aí que eu... E minha mãe, muito evangélica, minha avó, demais, minha família toda. Meu pai mais tranquilo. Mas meu pai é aquele cristão que exerce. Ele exerce. Ele é o exemplo. Ele é honesto. Ele faz o bem. Ele cuida de todo mundo. Mas pouco ia na igreja. E minha mãe sempre fala, você vai ter experiência com Deus. Vai ter experiência com Deus. E eu tive algumas pesadas. Eu vou falar bem rápido aqui, né, para não ficar só um monólogo. Tive uma pro meu casamento, que... quando eu falo assim, eu pensava, como é que Deus vai falar comigo? Quando o senhor falou, eu fui lá quando o senhor era surfista lá, o senhor foi em algum lugar e Deus falou contigo. E eu sempre pensava, como é que Deus vai falar comigo? Primeiro, demorou até, porque quando eu fui, eu tive 3 noivas praticamente, sempre me escapava do casamento, e mesmo amando as noivas, mas escapava. E aí na última, que na verdade eu morava junto, não era noiva, mas considero noiva. Eu via que não tinha futuro, eu via que eu não ia fazer ela feliz. E aí, enfim, meu pai foi fazer campanha lá no Morro da Capoava, em Anápolis, Goiás, ele é vereador também. E lá um ovo que as pessoas oram, né? De repente eu tô lá, eu fui lá com ele, tinha jogado bola, tava cansado, não queria lá. Aí, vamos lá, Júnior, vamos. Subi. De repente um líder espiritual começa a me chamar assim, do nada. Ele não é pastor, não sei. Ele chama pastor Gabriel, mas ele é todo ecumênico, ele tem uma coisa de padre, parece um padre, põe uma coisa de jogo, não sei. Vem cá, Deus tem uma palavra pra ti. Eu falei, que? Aí ele começou a orar em línguas lá, e olhando pro chão, pro cascalho ali. Cético. Aí ele falou coisas, Deus colocou uma... Eu tô compartilhando isso pra quantas pessoas. Deus colocou uma maldição pra ti, um membro da tua família, quando você tinha 16 anos, no teu setor de relacionamentos, amoroso. Então você sempre teve, falou, namoradas bonitas, que a família gostava e tal, mas tu nunca casou com elas, né? Até gostava, mas não casou com elas. Deus está tirando essa maldição de ti. E ele te vê casado com filhos. Isso foi em 2016. E eu tinha terminado com minha namorada aqui. E eu tava, assim, sem rumo. Porque eu terminei com essa menina que eu morava, porque eu não tava vendo rumo. E eu sabia que tinha que acontecer outra coisa. Isso foi num domingo, num sábado. No outro sábado eu saí com a minha esposa. E
enfim, tô casado com ela e tô casado com filhos. Então é uma coisa muito coincidência. Ele falou coisas assim, eu só acreditei nele, que ele falou coisas íntimas que só eu sabia, nem minha sombra sabia. Mas era Deus falando, né? É. E outra que e aí eu já comecei, eu voltei a ter fé de novo, depois da música do Garotinho lá em 2002, comecei a ter fé de novo. E a outra foi que eu tava, vai ser bem pessoal, nem sei se eu conto aqui, mas assim, tava com uns problemas. Pessoal. Conta, conta. Conta depois de corta, é gravado. Vamos editar se eu falar demais. Mas o Márcio participou lá da igreja. Eu falava, eu sempre tive aquela paralisia do sono. Sempre, desde criança, sabe? Você tá dormindo, mas você fica meio acordado, uma pressão no peito. Isso é assim, horrível pra caramba. E a cama começa a tremer. E eu tinha, na adolescência, uma vez eu lembro de eu sentir alguém puxando meu lençol, assim. Isso eu era adolescente, mas tipo, foi nada, foi sonho, né? Aí voltou agora nessa época que eu tava passando uma crise pesada ali em casa. E aí comecei a sentir muito forte. E teve um dia que todo dia que eu deitava, era só deitar, a cama começava a tremer. Ela não estava tremendo, mas eu sentia ela tremer. Sim. E uma pressão aqui no meu peito, forte, eu tinha que às vezes fazer assim, tinha que dar um grito para sair. Você ficava preso, né? E eu comecei a ler muito sobre isso, só vinha coisa, tem uns demônios do sono estão lá em cima de ti, ou é uma coisa da mente. Então, as duas, eu queria acreditar que é coisa da mente. Falei pro Márcio, que era meu paciente, falei, Márcio, tá acontecendo isso, tá ruim de dormir lá em casa, de eu dormir. Cara, tem um demônio te visitando toda noite. Eu falei, caralho, não é possível. Aí ele, vou lá, se você quiser, eu vou lá na sua casa hoje. Ele foi lá em casa, orou e tal. Ele orou, a gente comeu um pão de queijo lá. Falou, Deus está me falando o seguinte, o Márcio falou, hoje você vai ser testado, você vai dormir, vai acontecer de novo e você tem que falar, tá repreendido em nome de Jesus, e falar alto e falar com autoridade, vai resolver. Falei, pô, Márcio, não tem como resolver rápido isso agora? Tu resolve isso. Eu falar com o demônio? Eu tenho que falar com ele. Não dá pra te falar de direto com ele? Aí eu lembro e como eu... Sim, desculpa, tem um nome pra isso, né, pastor? Não tem? O que? Essa sensação? Não, não tem uma parada que o espírito sai e tal, e tu... Então, que você sai do corpo, né? Assim, tem um nome, Projeção astral? Não. É uma coisa... projeção o cara sai e vai num lugar lá, né? Que os caras falam que... Não é isso que eu queria dizer. Não, tem outro... Mas eu sei o que você tá falando, tem um nome de... Você sai do corpo e se vê às vezes, né? Isso. Mas mas isso é uma... A gente tá consciente. Eu lembro que eu via... Não, mas é isso que eu tô falando. É sobre religioso. Eu tive isso aí uma época na minha vida. Eu tive isso aí, era horrível, cara. Era horrível. Eu deitava na pressão. Cama, parecia que eu tava... Pra mim mexer, eu não conseguia mexer. Várias vezes eu gritava mãe pra mim. Pra mim poder... Aí eu... É desesperador. E a gente sabe que tá consciente. Aí dá um grito, sai, dá uma volta a dormir. E eu acordava no tipo, aconteceu isso, será que foi sonho, será que não foi? Aí começou a acontecer muito isso, todo dia. Até pra eu falar pro meu pai, pro Márcio. Aí teve e eu só chamei ele lá porque vou primeiro dar um beijo pra Bárbara, minha esposa, que ela achou ruim que eu não dei de maneira voluntária da última vez. E... Enfim, ela sentiu uma coisa diferente. Não vou falar porque eu vou estar falando algo dela, que não é ela falando, talvez ela não queira expor, mas ela sentiu uma coisa diferente na casa. Uma experiência diferente também. Falou assim, tipo, você não veio aqui, Júnior? Tal hora, tal? Não, tava dormindo. Puta. Aí ela, Enfim, aí eu chamei o Márcio. Ele falou, hoje você vai ser testado. E aí, fui dormir, fechei a casa e tal, todo mundo dormindo, fui dormir lá na minha cama. E já pensando, né? Será? Mas foi assim, Deitou? Foi diferente. Porque, na verdade, na noite anterior, essa pressão no peito, ela aumentou tanto. E e triangulou, porque foi uma pressão no peito e uma pressão na virilha, assim. Tá. Fortíssimo, que eu tive que dar um grito que eu acordei a minha filha. E aí eu vi que tava uma coisa errada. E até por isso eu falei, o Márcio, tem uma coisa acontecendo. Enfim, nesse dia que ele foi lá, pra finalizar, eu deitei na cama acordado, deitei, já começou a tremer. E aí eu tava 100% consciente. Aí eu vi que realmente... Era espiritual. Só podia ser, porque antes eu tava meio que dormindo. Começou a tremer a cama. Aí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, mais alguma coisa que eu não lembro. Falei alto 3 vezes.
Pastor, saiu, sabe uma aurora, para quem tá assistindo, assim? Se você pensar na aurora boreal, que é o espectro eletromagnético da luz, ali, do infravermelho a ultravioleta ali. Mas tinha umas 3... Saiu do meu quarto 3 auroras boreais, assim, eu vendo e saindo pela janela, assim. Demônio. É Eu- demônio, Muito cara. louco, né? Fumou maconha aquele dia. É. não? Vota na esquerda, não creio em nada. Mas isso é importante. Não, né? mas isso é Mas, assim, real, cara. Isso é quando- muito real. Mas cara. tudo bem, essa pode ter sido... Ah, você estava dormindo. Vai que seja, eu não estava acordado, estava dormindo. Tudo bem, a mente engana, mas eu estava acordado. Mas o mais interessante, nunca mais aconteceu. Acontece mais. Nunca Porque tive se mais repreendeu isso. em nome de Jesus, né? Foi embora. Mas como é importante você chamar uma pessoa que tem uma força espiritual maior que a sua, A né? gente vai muito na casa das pessoas orar e ungir tudo, que a gente tem um Isso, óleo, sim. que a gente unge o óleo representa o sangue de Jesus, porque lá no Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, aí teve as 10 pragas, a última praga para Faraó liberar foi que ele ia matar todos os primogênitos do Egito. Acho que muitos conhecem a história. Aí Deus falou pro povo de Deus, porque eles iam morrer o primogênito da casa deles também. Vocês, para não ser mortos os primogênitos da sua casa, vocês sacrificam o animal, peguem o sangue e passem nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar, ele vai passar por cima. E aí não morreu um. E do Egito até de cachorro morreu o primogênito. Então o que a gente faz hoje? A gente vai numa empresa, num local assim, para orar por um propósito, para abençoar, a gente unge toda a casa, unge as portas, janela com óleo, que é o óleo da unção, que ali representa o sangue de Jesus Cristo. Entendeu? Isso funciona muito, cara. Funciona muito, porque é espiritual. Sim. Assim, é algo espiritual. A gente sabe que existe o sim, existe o não, existe o certo, existe o errado. Se existisse só Deus, seria muito bom, cara. Sim, sim. Eu tenho a minha tia avó, ela é pastora. E eu não conheci uma pessoa assim na minha infância, na minha juventude até agora, que está dentro da igreja igual ela. E eu tenho essa pessoa que me protege. Então, quando eu não estou no interior de São Paulo, de onde eu vim, eu peço a oração à distância para ela. Falei, tia, o negócio aqui... Porque a gente perde as forças e a gente precisa da ajuda, igual você precisou. Justamente. E é impressionante. E toda vez, quando eu vou para o interior, eu tento ir na casa dela, peço oração e ela senta comigo depois da oração e conversa. Filho, tá acontecendo isso, isso, isso. Tem pessoas assim te desejando isso, isso, isso. Você precisa fazer isso, isso, isso. E eu sempre segui o que ela pediu e sempre deu certo. Teu anjo da guarda. Impressionante. Ela é. Quero mandar um beijo para ela, minha tia Nena aí. Na verdade, Ela é muito especial. A gente tem que acreditar na Bíblia, né? Essa que é a verdade. A Bíblia, ela é... Tem umas histórias na Bíblia. Tem uma história na Bíblia que é do Mar Vermelho, que todo mundo conhece, né? Que se abriu. Aí, um menino estava na aula, uma criança. Aí o professor começou. Esse negócio que o Mar Vermelho abriu, matou os soldados, isso é história, hein? Historinha de quadrinho. Porque naquela época lá, eles atravessaram o mar, porque a água batia na canela das pessoas. Então esse negócio que a água matou o sol é mentira. Aí um menino crente, que ia na escola dominical, que nem você, gritou, glória a Deus, professor. Falou, glória a Deus, professor, eu achei que Deus tinha matado aqueles soldados de Faraó com um monte de água. Deus matou com um pouquinho de água só. Então, tipo assim, quando você crê, cara. Sim, sim. Quando você acredita, você acredita. É. Ninguém vai ninguém vai tirar a fé que você tem na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira, cara. Entendeu? Ela é real, ela tem poder de transformação na vida. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ser transformado pela palavra. É a palavra que muda, Eu tenho né? bastante dificuldade de ler a Bíblia. Eu vou dar um puxão de orelha, confesso Bruno, que eu então, também ainda tenho. com um certo delay aqui. Se ele crê em Deus, e eu sei que ele crê, né? Ele sabe, a gente vive numa guerra espiritual, né? Então, Sim, tipo, lógico. assim, se tu crê em Deus, com certeza você crê em espíritos malignos, né? Demônio e tal.
E, pô, ver filme de terror e outras coisas são portais, né, cara, pros demônios. Né? Não é legal Então ver, você vai né? faltar óleo pra ti ir lá, hein, Júnior? Faz favor, né, cara? Não, Dá uma não, segurada. Cara, mas é igual... Mas é verdade, pô. Né? sou Eles estão atraído. aí, eles estão aí, né, velho? Quando vem um filme de terror que... E eu sou muito ligado com o cinema, muito mesmo. Tipo, quando eu não tô pensando em odontologia, fora minha família, mas em coisas fora, é cinema. Então, quando eu vejo que o filme é bem feito, é bem inteligente, eu vou ver. Mas, olha, esses espirituais, assim, filme de embora. terror são é horrível. portais, Eu não são gosto. portais. Eu, sinceramente, eu não gosto de filme de terror, cara. Eu acho que nem ele falou, é um portal que você é muito demônio, entendeu? Muita... Cara, aqueles filmes de exorcismo, cara. Cara, a gente sabe que existe e é real, mas, cara, o negócio levitando. Sei que é tudo trabalhado, é um filme, mas, cara... Mas é muito espiritual, porque tem artistas que fizeram filmes como esse, eles ficaram loucos. Não, o filme é cinematográfico, mas o portal tá ali, né? Justamente, ficaram loucos, cara. O portal tá ali. Mas eu vou ser bem sincero aqui. Eu já falei com o pessoal, assim, mas eu sou atraído quando o filme eu sei que esse filme ele é mais inteligente, mas eu não vejo todos, mas os piores são pra mim, são os que relatam espíritos, né? E essa Invocação do Mal é uma série de um casal, Ed Warren e Lorraine Warren, que existiram, que eles viajavam. Baseado em fatos reais, né? Reais, são as histórias deles. Tem a Annabelle, aquela boneca que existe, foi eles que descobriram ali. Eles viajavam para os Estados Unidos desvendando e exorcizando casas e várias histórias. Tá vindo o 4º filme agora. E todas as histórias. Tem um filme lá, o último, que é o The Devil Made Me Do It, que é o demônio, Invocação do Mal, o demônio me fez fazer, em português. Que é o primeiro caso nos Estados Unidos que houve uma normatização do motivo ali que o cara assassinou lá um homem, que ele falou assim, o demônio me mandou fazer. E aí isso foi oficializado, foi o motivo. Eu não lembro se ele não foi solto, ele foi condenado. Mas o motivo foi demoníaco. Reconheceram que foi através de uma possessão, né? Através de uma possessão. E mostra. E eles têm as fitas gravadas do menino que chama David Gladstone, que eu acho, do menino. Primeiro mostra o filme, né? A encenação do exorcismo desse menino lá. Ele puxando... Ele vai para um lado de outro, meio que voando, assim, uma voz terrível. E aí, no final do filme, eles mostram as fitas originais. A fita original é pior do que do que a encenação. Porque aí tu fala, meu Deus, existe. Cara, eu já expulsei demônio pra caramba, tá? Eu já peguei cada uma, cara. Assim, ó. De arrepiar o cabelo, tá? Eu vi umas meninas assim, falando com voz cara, voz grossona. Ela é minha, você, cara, nunca que ela ia falar. Às vezes é hormônio também. Pode ser. Às vezes você é muita bomba, né? Muita bomba, pode ver. Marcelo tem uns alunos assim também. Eu também, eu me assusto direto com os demônios lá, que eu tenho medo também. De vez em quando chegar uma lá. Você é louco. E aí, Marcelo? Vai pra lá, tá repreendido. Qualquer coisa, chama o pastor na academia. Olha, eu chego pastor. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. É demônio. Aí, Bernardo, não. Mas eu, quando criança, eu lembro de ver uma, e aí minha mãe arrumou um jeito de ligar pro meu pai lá do telefone, da própria, 93, 94, minha mãe ligou pro meu pai, vem buscar o Júnior aqui, porque tava tendo eu lembro de ver, meu pai foi me tirar pra não ver aquilo. Uma menina, força de 3 homens, assim, lutando com os homens lá. É violento o negócio. Até uma vez tava uma brincadeira que fazem com a Universal, né? O cara ficou endemoniado na frente da Universal, assim, lá no púlpito lá, e o pastor chegou falando assim, você gosta da Assembleia de Deus? Não. Você gosta da Bola de Neve? Não. Você gosta da Igreja Batista? Não. Qual igreja você gosta? Da Universal. Por quê? Porque aqui, fala no microfone e aparece na televisão. Ela falou isso? Piada. Ela, olha... Porque aparece na televisão, né, e fala no microfone, né, entrevista. Eu conheço muita gente, cara, que Deus mudou a vida deles ali, sabe? É assim, é que nem ele falou, né? Cara, tem aquela pessoa que vai
chegar lá, ela vai se identificar com aquele ambiente, entendeu? Eles vão, de repente, eles têm essa cultura de pedir dinheiro mesmo. De pedir para você dar o seu salário lá para a igreja, dar o, entendeu? Que acreditar. E as pessoas acreditam, cara. E agora, existem casos e casos, acontecem coisas e coisas, mas eu acho assim, ó, tem as pessoas que vão se identificar lá, cara, e tem as pessoas que vão se machucar. Infelizmente, isso pode acontecer. Mas eu como pastor, assim, já fui presidente do Conselho de Pastor 3 vezes aqui na cidade, eu nunca seria antiético e, assim, de repente, entrar dentro de um quintal que não é meu quintal, né? E falar. As pessoas têm direito de que nem você teve a experiência, você pode falar, não está falando mal da igreja, é uma experiência ruim que você teve. Ora, eu como pastor, eu nunca vou falar mal da Igreja Católica, da Igreja Universal, do R.R. Soares, do outro. Isso não quer dizer que eu concorde com tudo, mas, cara, é o quadrado deles, entendeu? É o quadrado deles. Como tem gente que não... De repente a gente tá com um reguezinho na igreja lá, tem igreja que fala assim, não, isso é um absurdo. Pô, cara, mas... Cara, todos os ritmos são para Deus. Lá, a gente toca um som lá que é um rock and roll, a música para Jesus, mas a música mais agitada, cara. Você vai numa igreja, numa batista, só tem piano lá, os caras aceitam, cara, entendeu? Os caras falam, cara, que absurdo isso daí. Então, tipo assim, desde que você não fira a palavra de Deus, amém, entendeu? Mas pode ser que tenha pessoas que não entendam também, né? É melhor a gente... abençoar, né? E fazer a nossa parte. Nossa parte. Eu sou muito descrente com o futuro. Eu tô vendo muita coisa sobre o futuro, agenda mundial, agenda global, enfim, tudo tá se alinhando com o Apocalipse que minha avó falava. Assim, eu vou olhando, não é possível que minha avó tava certa. Cara, assim, ó, Jesus está voltando, tá? Essa é real, tá? O mundo jaz no maligno. A Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Assim, o mundo, na verdade, ele não vai melhorar, ele vai cada vez piorar. Essa é a realidade. Agora, para quem está com Deus, ele vai ser protegido, você vai viver nesse mundo, você vive nesse mundo. Mas Deus vai te guardar ali, você vai ser guardado, entendeu? Deus vai te ajudar, e você, a sua família, porque você está guardado pelo Senhor. Mas, cara, a tendência do mundo é piorar, tipo assim... tem esse negócio da reencarnação, né? E fala assim, você morre, reencarna e volta para melhorar. Volta melhorado algumas vezes. Aí, tipo assim, desde quando começou a morrer gente, se as pessoas voltassem para melhorar, o mundo estaria melhor, né? Sim. Não, e o que está acontecendo entendeu? Então o mundo só piora, cara. Eu sei muito pouco da Bíblia, se falar a verdade. Eu tenho visto, mas as passagens bem chaves sobre Apocalipse, o que a Bíblia falava 2000 anos atrás, está acontecendo de maneira tão óbvia. Sim, Tipo, de controle da população, e fala a marca da besta. O anticristo tá aí, cara. Nem pagar. O anticristo tá aí, cara. Ele tá aí, tá? Ele já tá no mundo. Ele só não se manifestou ainda. Diz que enfim. Mas isso aí é um assunto polêmico demais, cara. Se a gente for discutir aqui na mesa, a gente vai falar besteira, né? Então, assim, mas a verdade é essa. Já acabou. 15 minutos, passou. Nossa, fomos surpreendidos. Nossa, passou rápido esse, hein? Isso foi. Papo bom, né? Passou rápido esse. Amém. O resto não aguenta mais, coitado. Então tá, vamos fechar. É isso aí, fechar, né? Vamos agradecer também os nossos colaboradores aí. Hoje a Uniprime, que sempre nos apoiaram. E vamos com tudo, né? Cada podcast melhor, né? Pastor, se quiser, Uniprime, cooperativa de crédito. Bota a bola de neve lá, ó. Ela vai gerenciar todo o crédito da bola de neve e vai multiplicar. Legal. E se quiser a Uniprime patrocinar as clínicas de reabilitação aí, eu acho que é uma boa também. Sim, é legal a gente conhecer um dia para vocês ouvir até um dia fazer um podcast, trazer os meninos de lá que estão se recuperando para falar o que acontece. Isso é legal, cara. Isso é legal mesmo. Pastor, seria bacana, aproveitar cara? a oportunidade, me coloca à disposição aí, caso tenha alguma dor lá, algum trauma. Você já tem meu telefone aí, pode contar eu vou lá, comigo. eu vou lá. Seja Eu tô meu traumatizado. paciente, Físico.
mas me coloca à Então, uma vez disposição. emocional, Você você vai vai lá lá, vai no causar Jean, mais. Hã? Você vai lá Vai. no Jean também, ganha traquinas também, vai de cuequinha, como é que é? Lá diz que o tratamento é VIP lá. Ele disse que Chega operou um aí. cafezinho preto e traquinas, depois... Lá é o dia do lixo pra Depois mim. bota Tem uma umas cuequinha. bolachas recheadas lá. Isso. Não, gente, não é assim. Só não, bronzeamento, viu? né? É só. Não, mas é que, é que lá eu vou depois treinar lá com o Marcelo. Tá, Dizem tá. que se eu ingerir um doce, vai pra aquele glicogênio. Mas você é tua pro academia músculo. onde? Eu trabalho na Wave, eu sou personal, né? Ah, trabalho. cara, eu moro na frente da Wave, no prédio da frente. E aí, pastor? Nunca vi. Então, não. mas eu já fiz academia. Eu já fiz, Deixa eu te transformar, eu pastor. fiz academia. Deus não vai fazer tanto milagre assim na vida do senhor. É um só, dois, três. Meu personal ali era o Rodrigo, um grandão careca, gaúcho. Portão, assim, o Rodrigo. Não Bem reparo fo- muito em homem lá, aquela academia. Nem em mulher, viu, meu amor? É melhor, Eu né? reparo só nos meus clientes. meus trabalhos. Só nos Então, meus eu fiz Meus ali. clientes, homens Eu ainda. fiz, eu vou viajar agora. Quando eu voltar, eu já estou até com propósito já vou me inscrever novamente. Eu ia para a parte lá de cima, né? Ah, não, você está falando da Barra Sul, então. Não, eu moro na 3300 aqui. É, Barra Sul, então. Eu trabalho na Barra Norte, aqui nos Ah, tu Pioneiros. trabalha Mas lá. também tá. trabalha na Barra Sul agora. É aqui, né? Aqui a gente tá na Barra Sul. É, na verdade. Aqui nós estamos na Eu Barra tô Sul. na Barra Também Sul trabalho. agora, segunda, quarta e sexta, galera. Tô fazendo minha isso, propaganda aí, tá? claro. Segunda, quarta e sexta, às tardes, você encontra M2 Personal. Então, na mas Barra vamos conversar que de repente eu pego até você como personal. Sul. meu. Olha aí, ó. fechou. Amém. Só que você Aleluia, tem, só que você- fechou. só que você tem que ser direita, você não vai poder mais ser esquerda. Eu sou de Deus. É isso que importa. Ah, Ele me viu? Eu enganou sou nas de eleições Deus. todas. Eu Ele falou assim sou que ele ia do votar no exército do Bolsonaro. Senhor. De repente ele falou assim, não sei. É, Então o senhor vai ser transformado voto por mim, é. pelo Jean E não tá e pelo liberado pra fazer Marcelo. atividade física Ele vai ainda ser não. meu Vamos ver a paciente, lesão. paciente dele e aluno Exatamente. dele. Legal, não, mas eu ser quero legal. agradecer muito aí, cara, em conhecer, né, a outra parte aí do grupo, né? Vocês são um grupo, né, agora, né? Viramos. E viraram um grupo aí de amigos aí que estão trabalhando aí. Eu sei que muita gente está assistindo aí esse podcast, que vai assistir aí, vai acabar absorvendo muitas informações boas de todos que ainda vão acontecer, e daqueles que já aconteceram desses dois, né? Que Deus abençoe muito. Muito obrigado por ter me convidado aí. Não, foi uma honra. Agradeço pra gente. muito. Queria convidar aí a galera que está assistindo, um dia fazer uma visita lá na Bola de Neve, vai lá, você vai gostar. Quais são os horários lá? aí de- Nossos cultos acontecem todas as quartas-feiras, são 2 cultos, 19 horas e 20 e 30 horas, e todos os domingos, 9 horas da manhã, 17 horas e 19 e 30 horas. Lotados. Eu acho impressionante. No culto de domingo a gente não tem estacionamento dentro. O estacionamento da Bola de Neve é de um estádio de futebol quase. E, claro, não tanto, lotado. mas é É. muito grande. E lotado. E eu fico feliz. Eu vejo a Igreja Católica lotada também, às vezes. Sim, é. Eu vejo a Jornada Mundial da Juventude lá, todos aqueles jovens lotados. Isso me dá uma esperança, porque eu tô cansado de ver coisas apocalípticas no mundo. E me dá esperança ver a igreja lotada assim. Legal, mas Parabéns, faça uma mano. visita, agradeço muito aí. Estou à disposição. No que precisar, se precisar expulsar uns demônios, eu vou lá também. Tá? Hoje, eu não quero ter mais isso. Tá louco? O Marcelo Fala talvez pra ele tenha. parar de olhar X-Vídeo e filme de terror. aí fecha o portal. Aí vejo fecha o portal. Mas é da edição corta assim. Tira isso do celular. Para beber álcool também, né? Isso aí, também. Gente, muito obrigado aí. Então, vamos agradecer de maneira oficial. Obrigado, pastor. Foi eu vou falar de novo, uma honra maior receber o senhor aqui. Amém. Não esperava ter um rap já no início do... É surpreendente. Podia fechar com uma oração também, né? Não, é isso que eu ia falar. Nós vamos boa. fazer uma oração, Excelente, lógico, boa. né? Tem que fechar com uma oração. Então, ó, né? muito obrigado para quem assistiu. Vamos agora finalizar com a oração do pastor Natanael. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo favor que o Senhor tem derramado sobre nós. Quero abençoar a todos que estão nesta mesa, Senhor. Quero abençoar também a galera que é responsável por esse espaço aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar esse lugar com prosperidade e que a paz de Cristo, Senhor, sempre esteja sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos todo o trabalho desse podcast que vai estar sendo ainda feito. Que o Senhor possa colocar pessoas aqui que venham acrescentar na vida daqueles que estão ouvindo. Muito obrigado. Nós abençoamos a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E amém. Aê. Arrepiou, Amém. hein? Obrigado. Tamo junto.